Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre substantivo, mas vamos começar a compreender o seguinte. A partir de agora a gente tem que entender que as palavras da língua portuguesa, elas compõem alguns grupos. Esses grupos são chamados de classes gramaticais ou classes de palavras. Mas vamos com calma. Não pense você que essas palavras foram agrupadas dentro de gavetinhas muito bem estabelecidas e que agora a gente não pode mais embaralhar e bagunçar um pouco essas gavetas. Vamos lembrar sempre que a língua permite que a gente utilize uma variedade de opções, uma variedade de vocabulário que nos permite gerar uma comunicação muito efetiva. No caso das classes de palavras, cada grupinho, cada gavetinha dessa tem uma particularidade, tem uma propriedade muito específica. O substantivo, e quando eu falar dele, não vamos esquecer que eu estou falando de uma substância, de uma essência. Guarda esse S do substantivo e lembra sempre de substância. Lembra sempre de algo que compõe a essência, a propriedade principal. O substantivo está no topo das classes gramaticais porque a função básica desta classe de palavras é nomear, dar nomes às coisas. Então, para eu me comunicar, eu preciso saber o nome dessas coisas, né? Eu preciso saber o nome dos objetos, o nome das pessoas. Então, guarda sempre que todas as classes têm uma função. Isso vai te ajudar muito a compreender a gramática da língua portuguesa, porque muitas vezes, quando você ouve o nome dessas classes, você não sabe para que elas servem. E não saber para que elas servem dificulta muitas vezes a aplicação, que é a função principal do aprendizado que a gente tem da língua. Se você aprender o conceito de substantivo e não aprender a usar esse substantivo na comunicação diária, de nada vai valer. Então, guarda isso em mente. Ó. A função do substantivo é a função de dar nomes, a função de nomear. O substantivo, por ser a substância, por ser a essência das palavras, por ser aquela marca principal que guarda o significado, ela tem uma propriedade muito particular, que é de ser uma classe variável. O que é que significa? Que uma palavra, vamos colocar, por exemplo, a palavra menina, que é um substantivo, dar nome a um ser, essa palavra também tem uma variação, que é a palavra menino. Só o fato de eu conseguir fazer uma distinção de gênero, nesse caso, de masculino e de feminino, já torna o substantivo uma classe variável. Então, sempre que você ouvir que uma classe é uma classe variável, significa que ela vai variar, no caso do grupo das palavras que dão nomes, em gênero, em número e em grau. Quando eu falar em gênero, eu estou falando de masculino e de feminino. Quando eu falar em grau, eu estou falando daqueles graus das palavras, o aumentativo, o diminutivo, o grau normal, o grau geral das palavras. E quando eu falar em número, guarda isso, para não achar que eu estou falando de matemática aqui agora. Quando eu falar em número, eu estou falando de singular e de plural. Quando eu digo que o substantivo é uma classe variável, eu estou falando então de gênero, número e grau. Não esquece isso, ok? Vamos lembrar também que o substantivo me permite algumas particularidades na aplicação em um contexto, em uma aplicação em uma frase, né? Então eu posso fazer também a afirmação as provas. Aí eu tive uma distinção já de quê? De número. Para você não ficar na cabeça que só tem distinção de gênero, ok? Quando a gente falar em grau, a gente está falando de diminutivo e de aumentativo. Então, por exemplo, se eu tenho o substantivo caneta, né? Que é a palavra que guarda a essência, que guarda a substância desse objeto. Caneta é um substantivo. Eu posso ter a variedade canetinha. Eu uso essa terminação inha para marcar o tamanho menor dessa caneta. Assim como eu posso dizer que é um canetão, que é uma caneta muito grande, que eu uso para a variedade oposta, que é o aumentativo, ok? Então guarda aí que quando eu estou falando das variações do substantivo, eu estou falando em variações de gênero, número e grau. Tem gente que usa na comunicação até a afirmação, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Essas pessoas estão se referindo a isso, a essas variações que a gente se apropria das regras na forma que a gente se comunica diariamente. Por que o substantivo ocupa um lugar de tanto destaque na língua portuguesa? Bem, porque ele guarda, né, a essência de todas as palavras, é a função de nomear, e essa função, por si só, ela já garante uma compreensão bacana para a gente, que eu tenho que dar a essa classe um lugar especial. Só que tem uma questão muito delicada no substantivo, é que ele é um grupo, né, o substantivo compõe um grupo muito variado. Existem diversos tipos de substantivos, e é isso que a gente vai começar a compreender a partir de agora, ok? Olha só, eu tenho uma classificação muito própria.
Olha a palavra própria. Quando eu falo isso, por exemplo, que o nome de alguém é José, eu estou dando uma particularidade, uma propriedade, estou unificando aquela pessoa, estou dizendo que aquela pessoa é alguém especial. Ou seja, esse substantivo que dá nome a pessoas, a lugares, que dá um lugar de destaque especial a um nome, é um substantivo próprio. Então, se eu uso, por exemplo, o nome da cidade de São Paulo, essa cidade, São Paulo, é um substantivo, esse nome é um substantivo que dá lugar a uma propriedade, a um termo bastante específico. Tem um detalhe bem delicado que a gente aprende desde o primeiro momento que a gente se depara com os substantivos. Os substantivos próprios, eles têm que ser escritos com letra maiúscula. Então, o nome de alguém, né, o nome de uma pessoa, o nome João, esse J tem que ser maiúsculo. Lembra disso que é uma regra básica de língua portuguesa. Nomes próprios devem ser escritos com letra maiúscula, iniciais maiúsculas. Isso vai servir para nome de obras, né, nome de um livro, nome de um local, nome de uma pessoa. O outro substantivo é o substantivo comum, ou seja, é o que não é próprio. É o que faz parte de um grupo bem variado, bem diversificado, que não precisa ser especificado. Cadeira, por exemplo, é um substantivo comum. Existem vários tipos de cadeira, eu não preciso unificar cadeira, nomear cadeira agora com um C maiúsculo. Não, é um substantivo comum. É o oposto do próprio, é aquele que faz parte de um grupo de palavras mais comuns, mais gerais. Existe também uma distinção muito bacana, que é a distinção entre simples e composto. Tem gente que acha que essa distinção é só entre o substantivo ser composto por uma palavra ou duas palavras. Digamos que essa seja a regra mais fácil, a maneira mais clara de compreender essa distinção. Substantivos formados por uma palavra, substantivos simples. Substantivos formados por mais de uma palavra, substantivos compostos. Mas eu não posso colocar essa regra de forma tão fácil. Sabe por quê? Porque palavras como girassol e passatempo são formadas pela junção de outras palavras que se transformaram também no substantivo composto. Porque o substantivo composto pode ser formado por mais de uma palavra ou por mais de um termo que, unificados, ganham um novo significado. Como é o caso da palavra passatempo, que é um substantivo composto, mas é escrita sem hífen. Então, lembra, o hífen é aquele tracinho que unifica e junta as palavras guarda-chuva, por exemplo, como eu vou ter aqui já no meu exemplo, porta-malas. Esse hífen, esse tracinho que alguns chamam, né? Vamos aprender que o nome dele é hífen, ok? O nome desse tracinho aí que une os substantivos compostos é hífen, guarda isso. Outra distinção entre os substantivos concreto e abstrato. Concreto é o que eu pego, abstrato é o que eu não pego, não é bem assim não. Essa regra é muito simples e muito superficial, não é bem isso. O substantivo concreto é um substantivo independente. Ele existe independente de qualquer outra coisa. O substantivo, por exemplo, lâmpada, o substantivo pedra, o substantivo lápis, esses substantivos eles têm existência própria, eles não dependem de outros para existir. Agora, se eu uso, por exemplo, o substantivo saudade, né? Essa palavra tão brasileira, essa palavra tão própria da nossa língua, para eu sentir saudade, eu tenho que ter saudade de alguém. Existe uma relação de dependência. Essa palavra ela não existe de forma autônoma. Então, a distinção básica entre concreto e abstrato é: o concreto é independente, a essência dele é independente, ele não depende de outro. O abstrato já depende da relação com outras palavras, outros termos. Por isso que, geralmente, os abstratos são substantivos que nomeiam sentimentos, porque tratam-se de um grupo de palavras que dependem de outras para existir. Outra distinção, olha quantos grupos, e o substantivo não está brincando em serviço não. Ele de fato é uma classe que apresenta uma variedade muito grande, que a gente vai aprendendo passo a passo, pouco a pouco, para não ir se confundindo. Embora muitas vezes essas classificações elas complementem uma a outra, ou seja, eu posso ter um substantivo comum que é simples também. Se ele é formado só por uma palavra e ele nomeia algo que é comum de um grande grupo, que não precisa ser especificado como próprio, ele é um substantivo comum e simples. Assim como eu posso ter um comum, simples e concreto. Então, lembre que quando eu falei no início que existem gavetinhas que separam as palavras, os substantivos estão na mesma gaveta, mas dentro dessa gaveta tem uma variedade enorme. Pensa numa gaveta bem colorida, com muitos objetos diferentes. Isso é meio que o papel do substantivo também, mostrar pra gente que as palavras têm uma variedade muito grande. A distinção entre primitivo e derivado. O primitivo vem de primeiro, vem de algo que dá origem a uma outra coisa. Então, um exemplo bem fácil para você. Eu tenho a palavra pedra e a palavra pedreiro. Pedreiro é uma palavra que se origina da primeira, da palavra primitiva, que é pedra. Então, guarda sempre isso. Os primitivos, eles têm a propriedade principal das palavras, por isso que eles são primeiros, primitivos, e os derivados dependem desse primitivo. Eles são formados a partir do primitivo, ok? Outro tipo de substantivo que existe é o substantivo coletivo. A função do substantivo coletivo é dar nomes a palavras, a ideias que dão uma ideia de grupo.
Por exemplo, o substantivo enxame, ele representa um grupo de abelhas. Então, essa palavra enxame, ela é um substantivo coletivo porque ela representa essa ideia de coletividade. Quer ver um outro? Aglomeração. Por que aglomeração é um coletivo? Porque esse substantivo reúne a ideia de um grupo de pessoas. Então, guarda essa ideia. Grupos, coletivo, coletividade, substantivo, coletivo, ok? Diante dessas classificações, a gente tem que agora aprender a aplicar esses substantivos dentro de um contexto. Ou seja, eu preciso de uma frase, eu preciso de um texto onde esses substantivos possam estar presentes e gerar algum tipo de comunicação. Então, olha só, Evandro chegou ao aeroporto com os documentos, mas percebeu que tinha esquecido o RG. RG já é uma sigla que significa registro geral. Registro é a substância principal desse termo, ok? Olha, substantivo, substância, guarda esse S, registro. Mas eu estou dando uma característica a esse registro, estou dizendo que ele é um registro geral. Sobre essa questão de característica, você vai encontrar na aula sobre adjetivo, ok? No porta-malas, olha só, olha o famoso tracinho que você não vai chamar mais de tracinho, vai chamar de hífen. Porta-malas é um substantivo composto, que é formado por duas palavras. Então, nesse pequeno exemplo de 3 linhas, a gente já encontrou diversas manifestações das classificações do substantivo, ok? Então, guarda isso, em substantivo, função de nomear, substância, essência, classe variável. O substantivo foi o tema dessa aula. Muito obrigado.